Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom encontrar você novamente aqui no programa Teólogos. Que bom que você tira um tempo para acompanhar, para aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar que você precisa ter em mãos a sua Bíblia, talvez uma caneta, um lápis, um caderno, para tomar nota das coisas que vamos falar no dia de hoje. Você já sabe, aqui no programa Teólogos nós estudamos a Bíblia com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, mas acima de tudo, queremos fazer cada vez mais e melhor a vontade do nosso Pai Celestial. E já que você tem interesse em conhecer a Palavra de Deus, aqui vai uma dica muito importante. Biblia.com.br é um site onde você vai encontrar muitos materiais que vão ajudá-lo a aprofundar seu conhecimento da Bíblia. Anotou aí? Biblia.com.br. Você pode ter informações sobre o nosso programa, os temas e convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No Salmo 119, versículo 5, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Certamente a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é uma luz que ilumina as nossas decisões, ilumina o modo como nós compreendemos a realidade que nos cerca. Entretanto, a Bíblia é um livro antigo, é um livro especial, é um livro diferente, e ele deve ser lido com muita calma. É necessário você ter em mente algumas leis fundamentais da interpretação para compreender corretamente o que está escrito. É disso que vamos tratar no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a interpretação bíblica. Vamos lidar com os princípios fundamentais para ler e compreender corretamente a Palavra de Deus. Esse é um tema importante, um tema essencial, porque se nós não interpretarmos corretamente a Bíblia, nós vamos ter uma compreensão equivocada e toda a nossa leitura não vai ter o proveito que poderia ter. É por isso que nós temos hoje dois convidados especiais para nos ajudarem a compreender este assunto. Eu quero apresentá-los aqui. Pastor William Oliveira, muito obrigado por você estar aqui conosco. É a primeira vez que você está aqui no programa Teólogos, Sim, né? Sim, é um prazer estar também contigo, também com os nossos telespectadores. E para mim é uma alegria poder compartilhar desse tema tão importante que é a interpretação bíblica. Pastor William, você trabalha na FADBA. Isso. O que você faz lá? Lá eu sou professor no SALT, na área de SALT é Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com a sede na Bahia. Uhum. E lá nós trabalhamos na área de ensino religioso, a formação religiosa e também na área sistemática. Muito bem. O nosso outro convidado é o pastor Israel Costa, que também trabalha como professor de teologia na FADBA, é isso mesmo? Isso mesmo. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, participando desse programa e compartilhando também das boas coisas que Deus nos tem ensinado ao longo dos anos. Eu estou lá na FADBA junto com o Will e outros amigos, e é um privilégio muito grande estar trabalhando ali também. Muito grande. E qual é a sua área de atuação lá? Eu trabalho como professor do Antigo Testamento. Eu estou com disciplinas Pentateuco, livros históricos, Daniel, Santuário. E também eu acabo coordenando também a editora do SALT, a Exalt. É o lugar onde nós temos ali a distribuição de artigos e livros e coisas afins. E isso está acessível às pessoas? Está. Inclusive, quem sentir a vontade de visitar a nossa loja virtual, Exalt, nós temos materiais de diversos segmentos e está tudo disponível. E qual é o endereço eletrônico? É exalt.com.br. Exalt.com.br. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, amigos, para você conhecer melhor a FADBA, acompanhe este vídeo agora.
Bom, agora você já conhece a FADBA, que é o lugar onde o Israel e o William trabalham, uma instituição querida que tem ajudado na formação de centenas de estudantes nas mais diversas áreas que você teve a chance de conhecer aí. Pastor William, nós sabemos que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus. A Bíblia consiste no modo como Deus se apresenta ao ser humano. Portanto, a Bíblia é um livro sagrado, é o livro de Deus numa linguagem humana. Por que é necessário que nós, ao ler a Bíblia, saibamos interpretá-la? Por que isso é importante? Eu penso que é importante nós lembrarmos que a ação humana e divina que se faz na revelação e na inspiração, ela obtém o seu intento, ela alcança o seu intento na interpretação. Quando o ser humano, ao se encontrar com a palavra de Deus, permite que o seu objetivo se cumpra na sua vida. Um exemplo disso pode estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Vamos ler aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 15 a 17. Isso. Diz assim, que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. É interessante porque esse texto ele demonstra que nós não é apenas uma adoração da Bíblia, não é apenas uma bibliolatria. A palavra bíblica também precisa ser trazida ao sujeito, a cada pessoa, e ela cumprir a sua obra. E qual é a sua obra? O ensino, a correção, a instrução na justiça. E existe um objetivo final, qual é? Que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra, em outras palavras, para que ele seja habilitado a cumprir o intento salvífico de Deus em sua vida. Quer dizer que se a pessoa não compreender corretamente, não chegará a esse objetivo, né? Não chegará a esse objetivo. Porque ele pode estar andando por outros caminhos equivocados, e jamais chegar ao objetivo pelo qual a Bíblia é apresentada ao ser humano, ou seja, apresentar o caminho da salvação. Ô, pastor Israel, tem um texto aqui em Romanos 1:21 que diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 21, é um texto interessante, fala sobre a realidade do ser humano, a sua depravação, os seus limites. Romanos 21, porquanto, diz Paulo, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, pastor Israel, que há uma séria limitação cognitiva do ser humano? Isso, lamentavelmente, é um fato. Depois que o pecado aconteceu no nosso planeta, na raça humana em si, a compreensão, o discernimento, ele vai sendo prejudicado, vai sendo, lamentavelmente, restringido, né? E acaba, de fato, acontecendo que não tem possibilidade alguma de o ser humano absolutamente em si mesmo, sem a manutenção, o auxílio divino, conseguir uma interpretação clara, palpável, tangível, tanto honesta quanto correta do texto, né? Lamentavelmente, por conta do estado pecaminoso da raça humana, o discernimento foi prejudicado. E somos dependentes também, além do fator humano, do fator divino para uma compreensão mais abrangente, que é o que Jesus Cristo menciona no Evangelho de João, né? Que quando o Espírito vier, João capítulo 16, verso 13. Vamos ler esse texto? Vamos ler, sim. João 16, 13. Uhum. Você está com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Okay. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu devido. Pastor Israel, isso quer dizer que não basta a cognição, a inteligência apurada humana. Não é suficiente para compreender a Escritura. Não de todo. Nós, na amplitude do que de fato o texto bíblico intenta transmitir, nós somos incapazes de fazer a interpretação correta, a menos que
sejamos, conforme menciona o texto, guiados pelo Espírito Santo, que vai nos conduzir nessa percepção e nessa compreensão da revelação da palavra. Esse texto aqui, pastor William, de João 9,39, embora ele está se revelando, está dizendo num contexto da cura de um cego de nascença, mas é muito interessante. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, a pessoa de Cristo, nós somos dependentes da pessoa de Cristo para compreender corretamente a palavra também. Sim. É interessante nesse aspecto, porque da mesma forma que a produção da palavra de Deus, a revelação e a inspiração ocorre nesse encontro do divino e humano, nós podemos dizer que a interpretação ocorre da mesma forma. O encontro divino-humano também é importante para se compreender de forma correta a palavra de Deus. Um exemplo disso, posso trazer quando José, lá no capítulo 40 de Gênesis, 40 e 41 de Gênesis, ele responde aos sonhos dos dois prisioneiros e, por fim, ele também apresenta a interpretação do sonho do faraó. Né? São ocasiões em que José, em oração, compreendendo que ele ali era um servo de Deus, um instrumento de Deus, também é usado para levar a interpretação correta daquilo que é o sonho de Faraó. Quer dizer que não é só um ato humano. Deus deu o texto e Ele também nos capacita para compreender o texto. Exatamente. Poderia eu dizer, pastor Israel, que o fato de sermos pecadores nivela todos nós? E é como se Deus estivesse dizendo: não adianta você ter esses títulos de estudo. Se você é pecador, você também tem limites para compreender a palavra de Deus. Com certeza. O conhecimento das regras, das ferramentas, elas podem levar até um certo ponto. Entretanto, o propósito último da palavra, que é um conhecimento que provoca uma transformação, ele é absolutamente obra do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor Israel, há evidências bíblicas de que a interpretação é necessária? Nós temos diversas situações em que o texto bíblico deixa claro que se faz necessário, né? Sim. Uma observação cuidadosa para uma compreensão mais adequada. Nós temos, no Antigo Testamento, por exemplo, sim, o texto de Malaquias 2, verso 7. Eu creio que esse texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, ele seja um texto que consegue resumir os propósitos no que o material bíblico se dispõe a propor, a apresentar nesse segmento. Então vamos ver aqui Malaquias 2,7, amigos. Esse texto mostra a necessidade da interpretação. Eu vou ler aqui, Malaquias 2,7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nota-se, portanto, que o material bíblico ele foi dado para ser compreendido, interpretado e ensinado, né? Sim. E aí a função especificamente dos sacerdotes era que a partir de seus lábios a lei, que é o termo técnico para o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que ela fosse realmente compreendida tanto quanto fosse possível pelo povo. E para isso havia então aquele corpo de sacerdotes, aquele corpo de servidores, cujo fim era fazer a compreensão se tornar cada vez mais viável ao povo. No Novo Testamento também nós temos diversos segmentos, né? Jesus na estrada de Emaús, interpretando a partir das Escrituras o que constava a respeito dele para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, preocupados, se o ministério de Jesus Cristo finalmente ele acabou encerrando-se com o sepultamento de Jesus. Então o Senhor ressurreto não se revela para eles de maneira direta: estou aqui, eu ressuscitei, mas ele faz uma interpretação que inclusive o termo lá que ele expunha para os discípulos e o que constava a respeito dele nas Escrituras é o termo de hermeneu, que significa interpretar, né? Que é uma derivação do termo hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica em si. Eu me lembro de um outro episódio no Antigo Testamento que é muito interessante, que está em Neemias capítulo
8, verso 8, em que nós estamos diante de um texto. Neemias está com a comunidade que veio do cativeiro babilônico, e eles tinham perdido a compreensão assim exata da leitura em hebraico, estavam agora em uma comunidade que era já de língua aramaica, e aí precisava-se de que fizesse a leitura e meio que uma interpretação, uma tradução. E ali, quando Neemias e os servidores leem o texto e explicam o texto, né, a leitura em hebraico e explica em aramaico, diz que houve uma comoção muito forte no povo, quando eles entenderam o texto. E eles passaram a chorar e a se expressarem assim, como tendo sido movido pela interpretação da palavra no contexto deles. É impressionante, né? Neemias 8:8, eu vou ler aqui, ó. Por favor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E aqui no verso 9 diz assim, Neemias, que era governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que reação impressionante, né? Impressionante. Então, o fim último do texto é provocar, a partir da compreensão, uma movimentação em nossa vida, e um convite a uma mudança. Uma mudança. Muito bem. Nesse primeiro bloco, nós vimos que é necessário que haja o processo de interpretação, né? Lemos textos evidenciando esse assunto. Nós vimos também que, pelo fato de sermos pecadores, temos limitações. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar. No próximo bloco, vamos tratar sobre princípios fundamentais da interpretação bíblica. Voltamos num instante. Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito bom encontrar você novamente aqui no programa Teólogos. Que bom que você tira um tempo para acompanhar, para aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar que você precisa ter em mãos a sua Bíblia, talvez uma caneta, um lápis, um caderno, para tomar nota das coisas que vamos falar no dia de hoje. Você já sabe, aqui no programa Teólogos nós estudamos a Bíblia com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, mas acima de tudo, queremos fazer cada vez mais e melhor a vontade do nosso Pai Celestial. E já que você tem interesse em conhecer a Palavra de Deus, aqui vai uma dica muito importante. Biblia.com.br é um site onde você vai encontrar muitos materiais que vão ajudá-lo a aprofundar seu conhecimento da Bíblia. Anotou aí? Biblia.com.br. Você pode ter informações sobre o nosso programa, os temas e convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No Salmo 119, versículo 5, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Certamente a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada, é uma luz que ilumina as nossas decisões, ilumina o modo como nós compreendemos a realidade que nos cerca. Entretanto, a Bíblia é um livro antigo, é um livro especial, é um livro diferente, e ele deve ser lido com muita calma. É necessário você ter em mente algumas leis fundamentais da interpretação para compreender corretamente o que está escrito. É disso que vamos tratar no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso assunto é a interpretação bíblica. Vamos lidar com os princípios fundamentais para ler e compreender corretamente a Palavra de Deus. Esse é um tema importante, um tema essencial, porque se nós não interpretarmos corretamente a Bíblia, nós vamos ter uma compreensão equivocada e toda a nossa leitura não vai ter o proveito que poderia ter. É por isso que nós temos hoje dois convidados especiais para nos ajudarem a compreender este assunto. Eu quero apresentá-los aqui. Pastor William Oliveira, muito obrigado por você estar aqui conosco. É a primeira vez que você está aqui no programa Teólogos, sim, né? Sim, é um prazer estar também com
contigo, também com os nossos telespectadores. E para mim é uma alegria poder compartilhar desse tema tão importante que é a interpretação bíblica. Pastor William, você trabalha na FADBA. Isso. O que você faz lá? Lá eu sou professor no SALT, na área de SALT é Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com a sede na Bahia. E lá nós trabalhamos na área de ensino religioso, a formação religiosa e também na área sistemática. Muito bem. O nosso outro convidado é o pastor Israel Costa, que também trabalha como professor de teologia na FADBA, é isso mesmo? Isso mesmo. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, participando desse programa e compartilhando também das boas coisas que Deus nos tem ensinado ao longo dos anos. Né? Eu estou lá na FADBA junto com o Will e outros amigos e é um privilégio muito grande estar trabalhando ali também. Muito grande. E qual é a sua área de atuação lá? Eu trabalho como professor do Antigo Testamento. Eu estou com disciplinas Pentateuco, livros históricos, Daniel, Santuário. E também eu acabo coordenando também a editora do SALT, a Exalt. É o lugar onde nós temos ali a distribuição de artigos e livros e coisas afins. E isso está acessível às pessoas? Está. Inclusive, quem sentir a vontade de visitar a nossa loja virtual, Exalt, nós temos materiais de diversos segmentos e está tudo disponível. E qual é o endereço eletrônico? É exalt.com.br. Exalt.com.br. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, amigos, para você conhecer melhor a FADBA, acompanhe este vídeo agora. Bom, agora você já conhece a FADBA, que é o lugar onde o Israel e o William trabalham, uma instituição querida que tem ajudado na formação de centenas e centenas de estudantes nas mais diversas áreas que você teve a chance de conhecer aí. Pastor William, nós sabemos que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus. A Bíblia consiste no modo como Deus se apresenta ao ser humano. Portanto, a Bíblia é um livro sagrado, é o livro de Deus numa linguagem humana. Por que é necessário que nós, ao ler a Bíblia, saibamos interpretá-la? Por que isso é importante? Eu penso que é importante nós lembrarmos que a ação humana e divina que se faz na revelação e na inspiração, ela obtém o seu intento, ela alcança o seu intento na interpretação. Quando o ser humano, ao se encontrar com a palavra de Deus, permite que o seu objetivo se cumpra na sua vida. Um exemplo disso pode estar em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Vamos ler aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 15 a 17. Isso. Diz assim, que desde a infância sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. É interessante porque esse texto ele demonstra que não é apenas uma adoração da Bíblia, não é apenas uma bibliolatria. A palavra bíblica também precisa ser trazida ao sujeito, a cada pessoa, e ela cumprir a sua obra. E qual é a sua obra? O ensino, a
a correção, a instrução na justiça. E existe um objetivo final, qual é? Que ele seja perfeitamente instruído para toda boa obra, em outras palavras, para que ele seja habilitado a cumprir o intento salvífico de Deus em sua vida. Quer dizer que se a pessoa não compreender corretamente, não chegará a esse objetivo, né? Não chegará a esse objetivo. Porque ele pode estar andando por outros caminhos equivocados, e jamais chegar ao objetivo pelo qual a Bíblia é apresentada ao ser humano, ou seja, apresentar o caminho da salvação. Ô, pastor Israel, tem um texto aqui em Romanos 1:21 que diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 21, é um texto interessante, fala sobre a realidade do ser humano, a sua depravação, os seus limites. Romanos 1:21, porquanto, diz Paulo, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, pastor Israel, que há uma séria limitação cognitiva do ser humano? Isso, lamentavelmente, é um fato. Depois que o pecado aconteceu no nosso planeta, na raça humana em si, a compreensão, o discernimento, ele vai sendo prejudicado, vai sendo, lamentavelmente, restringido, né? E acaba, de fato, acontecendo que não tem possibilidade alguma de o ser humano absolutamente em si mesmo, sem a manutenção, o auxílio divino, conseguir uma interpretação clara, palpável, tangível, tanto honesta quanto correta do texto, né? Lamentavelmente, por conta do estado pecaminoso da raça humana, o discernimento foi prejudicado. E somos dependentes também, além do fator humano, do fator divino para uma compreensão mais abrangente, que é o que Jesus Cristo menciona no Evangelho de João, né? Que quando o Espírito vier, João capítulo 16, verso 13. Vamos ler esse texto? Vamos ler, sim. João 16, 13. Uhum. Você está com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Okay. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu devido. Pastor Israel, isso quer dizer que não basta a cognição, a inteligência depurada, apurada humana. Não é suficiente para compreender a Escritura? Não, não de todo. Nós, na amplitude do que de fato o texto bíblico intenta transmitir, nós somos incapazes de fazer a interpretação correta, a menos que sejamos, conforme menciona o texto, guiados pelo Espírito Santo, que vai nos conduzir nessa percepção e nessa compreensão da revelação da palavra. Esse texto aqui, pastor William, de João 9,39, embora ele está se revelando, está dizendo num contexto da cura de um cego de nascença, mas é muito interessante. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, a pessoa de Cristo, nós somos dependentes da pessoa de Cristo para compreender corretamente a palavra também. Sim. É interessante nesse aspecto, porque da mesma forma que a produção da palavra de Deus, a revelação e a inspiração ocorre nesse encontro do divino e humano, nós podemos dizer que a interpretação ocorre da mesma forma. O encontro divino humano também é importante para se compreender de forma correta a palavra de Deus. Um exemplo disso, posso trazer quando José, lá no capítulo 40 de Gênesis, 40 e 41 de Gênesis, ele responde aos sonhos dos dois prisioneiros e, por fim, ele também apresenta a interpretação do sonho do faraó. Né? São ocasiões em que José, em oração, compreendendo que ele ali era um servo de Deus, um instrumento de Deus, também é usado para levar a interpretação correta daquilo que é o sonho de Faraó. Quer dizer que não é só um ato humano. Deus deu o texto e Ele também nos capacita para compreender o texto. Exatamente. Poderia eu dizer, pastor Israel, que o fato de sermos pecadores nivela todos nós? E é como se Deus estivesse dizendo: não adianta você ter esses títulos de estudo. Se você é pecador, você também tem limites para compreender a palavra de Deus. Com certeza. O conhecimento das regras, das ferramentas,
elas podem levar até um certo ponto. Entretanto, o propósito último da palavra, que é um conhecimento que provoca uma transformação, ele é absolutamente obra do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor Israel, há evidências bíblicas de que a interpretação é necessária? Nós temos diversas situações em que o texto bíblico deixa claro que se faz necessário, né? Sim. Uma observação cuidadosa para uma compreensão mais adequada. Nós temos, no Antigo Testamento, por exemplo, Sim. O texto de Malaquias 2, verso 7. Eu creio que esse texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, ele seja um texto que consegue resumir os propósitos no que o material bíblico se dispõe a propor, a apresentar nesse segmento. Então vamos ver aqui Malaquias 2:7, amigos. Esse texto mostra a necessidade da interpretação. Eu vou ler aqui, Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nota-se, portanto, que o material bíblico ele foi dado para ser compreendido, interpretado e ensinado, né? Sim. E aí a função especificamente dos sacerdotes era que a partir de seus lábios a lei, que é o termo técnico para o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que ela fosse realmente compreendida tanto quanto fosse possível pelo povo. E para isso havia então aquele corpo de sacerdotes, aquele corpo de servidores, cujo fim era fazer a compreensão se tornar cada vez mais viável ao povo. No Novo Testamento também nós temos diversos segmentos, né? Jesus na estrada de Emaús, interpretando a partir das Escrituras o que constava a respeito dele para aqueles 2 discípulos que estavam tristes, preocupados, se o ministério de Jesus Cristo finalmente ele acabou encerrando-se com o sepultamento de Jesus. Então o Senhor ressurreto não se revela para eles de maneira direta, estou aqui, eu ressuscitei, mas ele faz uma interpretação que inclusive o termo lá que ele expunha para os discípulos e o que constava a respeito dele nas Escrituras é o termo de hermeneu, que significa interpretar, né? Que é uma derivação do termo hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica em si. Eu me lembro de um outro episódio no Antigo Testamento que é muito interessante, que está em Neemias capítulo 8, verso 8, em que nós estamos diante de um texto. Neemias está com a comunidade que veio do cativeiro babilônico, e eles tinham perdido a compreensão assim exata da leitura em hebraico, estavam agora em uma comunidade que era já de língua aramaica, e aí precisava-se de que fizesse a leitura e meio que uma interpretação, uma tradução. E ali, quando Neemias e os servidores leem o texto e explicam o texto, né, a leitura em hebraico e explica em aramaico, diz que houve uma comoção muito forte no povo, quando eles entenderam o texto. E eles passaram a chorar e a se expressarem assim, como tendo sido movido pela interpretação da palavra no contexto deles. É impressionante, né? Neemias 8:8, eu vou ler aqui, ó. Por favor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E aqui no verso 9 diz assim, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que reação impressionante, né? Impressionante. Então, o fim último do texto é provocar, a partir da compreensão, uma movimentação em nossa vida, um convite a uma mudança. Muito bem. Nesse primeiro bloco, nós vimos que é necessário que haja o processo de interpretação, né? Lemos textos evidenciando esse assunto. Nós vimos também que, pelo fato de sermos pecadores, temos limitações. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar. No próximo bloco, vamos tratar sobre princípios fundamentais da interpretação bíblica. Voltamos num instante.
No programa de hoje estamos tratando de princípios fundamentais para a interpretação bíblica. No bloco anterior falamos sobre um desses princípios, que é o princípio da Bíblia e a Bíblia somente. Isso não significa que vamos eliminar bons livros como esse que nós estamos mencionando aqui, Tratado de Teologia. Isso significa que o crivo da Escritura deve ser aplicado a qualquer livro para verificar se ele está de acordo com a vontade de Deus. Mas o pastor William, no bloco anterior você mencionou o assunto do contexto. Exato. Um exemplo simples de contexto, semana alguém me perguntou sobre Êxodo 22, verso 2. E eu achei interessante para representar esse aspecto. Então pode lê-lo, por favor. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Parece estranho, quer dizer, se for à noite e... Tudo bem, né? Então feriu, etc., aconteceu alguma coisa à noite. Agora se for de dia... Aí não. Aí não. E aí a pessoa me perguntou, como assim? Não é? E ela, questionando esse aspecto, é claro que ela estava pensando nos dias atuais e pensando numa arma de letalidade dentro de casa, alguma coisa do tipo, o indivíduo lá foi ferir o outro à noite. Mas o conceito que está aqui envolvido é o conceito da reparabilidade ou não do evento. Por exemplo, se o indivíduo era pego durante o dia, era possível identificar quem era o transgressor e, portanto, correr atrás dele para se efetivasse a reparação do roubo, etc. Mas à noite, considerando que não havia luz pública, considerando que não havia nenhum tipo de iluminação nas casas, a não ser a do candeeiro quando aceso, que não estaria, então havia a impossibilidade da reparação. E, eventualmente, numa luta, se alguém defendendo a sua casa acabasse por matar uma pessoa, ele o fazia dentro dessa impossibilidade da identificação que viabilizaria a reparação do dano causado. Então, a questão aqui está com a possibilidade ou não da reparação e não com a questão do dia ou da noite. Não é? Só para identificar que questões contextuais, se nós pegarmos esse texto e aplicar para uma sociedade como a nossa, né, assim, nos dias atuais, realmente traria uma grande discrepância, né? E traria uma confusão enorme para esse texto. Pastor Israel, o segundo princípio, haveria um segundo princípio além da Bíblia e a Bíblia somente? Existe também o outro princípio, que é o tota scriptura, né? Somente a Bíblia, mas a Bíblia como um todo. Porque nós temos, ao longo dos anos, isso não é novo, né? Pessoas comentando que existem porções das Escrituras que são autoritativas mais do que outras, que são inspiradas mais do que outras. Tem segmentos que dizem que é só o Antigo Testamento que é confiável, tem outros segmentos que dizem que o Novo Testamento que o Antigo foi anulado por Cristo na cruz. Então, embora pessoas digam, né, que é o sola Escritura, é só Escritura, mas tudo que contém nas Escrituras, né? Nós temos Jesus Cristo como a boa chave hermenêutica para tudo, inclusive para esse ponto, né? Jesus, quando ele está no deserto, daqueles 40 dias que ele passa jejuando, ele é surpreendido por um anjo. É interessante até a perspectiva de um anjo apresentando-se assim para prover explicações e fazendo uso de textos bíblicos, né? Me acudiu a lembrança aqui de Mateus capítulo 4, em que Satanás, em forma de anjo, se apresenta a Jesus e diz: olha, essas pedras você pode transformar em pães, transforma as pedras em pães. E no momento que ele convida Jesus a se atirar de um lugar alto, porque a respeito dele estava escrito que ele seria guardado. Então, Satanás está citando o Salmo 91 naquela ocasião, só que está citando fora do contexto. E Jesus Cristo então diz, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um pouquinho antes
na questão dos pães, né, melhor dizendo, mas para essa resposta de Satanás, Jesus também diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é muito forte, né? Nós temos dois princípios interessantes aí. O primeiro, que mesmo um anjo trazendo uma mensagem descontextualizada deve ser abominado, nesse caso de fato, que é um anjo caído, Satanás, e também o fato de ser toda a Escritura, tudo que sai da boca de Deus, não apenas uma parte, não apenas o Antigo, não apenas o Novo, mas toda a Escritura que procede, né, que sai da boca de Deus. E você lembrou-me esse texto de Gálatas 1:8? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Esse texto ele é fantástico, porque nós temos um segmento religioso hoje que ele é muito dado ao carismatismo, né? E eu já tive algumas ocasiões, já encontrei algumas pessoas que dizem, olha, mas eu recebi, o Senhor me visitou e eu recebi uma comunicação dele me mencionando que o Antigo Testamento não é mais interessante, que guardar a lei não é mais interessante. Mas o apóstolo Paulo ele menciona aqui que mesmo um anjo vindo do céu, se ele trouxer para você um outro evangelho que não é aquele fundamentado no tota escritura, ele deve ser anátema, né? O que soa uma advertência, soa como uma advertência para nós. Para nossa experiência não acabar sendo a regra de criar um cânon dentro do cânon bíblico, né? Dizer. Aliás, o grande reformador alemão, Lutero, o que ele dizia sobre a Epístola a Tiago? Ele dizia a Epístola de Palha, né? Que ela, dentro do ordenamento que ele faz, por conta da ênfase que Tiago dá à lei, ele então rejeitava essa epístola e a considerava material de menor relevância dentro da Bíblia. Bom, então é bom lembrar aqui a nosso amigo telespectador o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, inclusive Cantares, Crônicas, que são livros que algumas pessoas dizem, não, que a crônica só fala de números, pessoas não tem interesse. Cantares não gosto porque é questão aí do casal, não me ajuda no meu crescimento espiritual. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é isso? Isso. Pastor William, nós já falamos de dois princípios, né? A Bíblia e a Bíblia somente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Temos um terceiro princípio? Podemos mencionar um princípio que seria justamente que é chamado de analogia da Escritura, mas também é conhecido por harmonia da Escritura. Existe uma relação entre os livros bíblicos, entre o Antigo e o Novo Testamento, e mesmo entre, por exemplo, entre a lei e os profetas, esses dois com o Novo Testamento, o material tido dentro da lei com os aspectos relacionados à própria profecia. Enfim, nós podemos identificar que escritores diferentes, embora tratem de ênfases diferentes nos seus ensinos, eles também abordam o mesmo grande assunto, dentro do grande contexto, do contexto do grande conflito, do conflito cósmico, que foi originado no céu, né? A grande controvérsia entre Deus e Satanás, e que esta controvérsia chega à Terra a partir da queda. Esse conceito de queda e restauração, de queda e reconciliação, é um conceito que permeia toda a Bíblia. E nesse sentido, nós podemos fazer uma analogia. Aquilo que está no Novo Testamento não é uma descontinuidade, não é uma quebra com o Antigo Testamento, mas é uma continuidade. Haja vista, por exemplo, que os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles citam os livros do Antigo Testamento. Constantemente, né? Constantemente. A própria profecia messiânica, a apresentação do messianato de Cristo, ele é apresentado com muitas referências do Antigo Testamento. Falando desse assunto de harmonia, pastor Israel, eu estava lembrando aqui do exemplo clássico dos 4 evangelhos. Todos eles falam de Cristo, mas todos eles têm a sua ênfase. Aí a minha curiosidade é a seguinte, por que escritores inspirados pelo mesmo Espírito Santo, dão ênfases diferentes? Isso é algo realmente muito interessante. A Bíblia, como nós temos notado,
ela é um documento circunstancial, que foi dado para atender circunstâncias imediatas, para atender pessoas que viviam em realidades diversas e que tinham também conceitos diversos a serem submetidos a uma compreensão, a uma avaliação. No caso, o público de Mateus, nós notamos que Mateus faz uma ênfase muito grande em salientar o cumprimento das profecias messiânicas, de fato, em Jesus Cristo, ele sendo o rei. E nós temos o uso de Mateus muito mais do que qualquer um outro e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz. Então Jesus é apresentado na perspectiva do que cumpre a realeza, o messiânico que vem. Ele já é, no início de Mateus, chamado de o filho de Davi, filho de Abraão. E a ênfase é dele como um rei em si, para convencer os judeus, naquela ocasião, de que ele é o cumprimento das profecias. Lucas já acentua aquele Jesus Cristo dado a atender os marginalizados, né? A genealogia em Lucas, ela não para necessariamente em Abraão, volta até Adão, e Adão, filho de Deus, né? No finalzinho do capítulo 4. É mais inclusiva, né? Com certeza. E ele menciona detalhes que vão além do que seria imediatamente o círculo dos judeus. Nós temos detalhes em Lucas que não aparecem nos outros e que mencionam, de fato, a preocupação de Jesus como a manifestação da vontade de Deus, não apenas para os judeus, mas para todos, os de fora, né? Lucas menciona um ladrão que é alcançado na cruz. Uma ênfase de Lucas é isso. Lucas menciona nas parábolas dos filhos, os 3 pródigos ali, detalhes que acontecem apenas nele. A mulher que foi curada de um fluxo de sangue aparece em outro, mas em Lucas aparece com um cuidado maior de Jesus por ela, né? Apresentando que a maneira como Jesus trata o público, mulher, que naquela ocasião não era um tratamento muito bem desejado ou visto em si, mas Jesus tinha uma preferência de tratar melhor. Né? Lucas mostra o Jesus preocupado com os rejeitados, né? É verdade. Marcos, por sua vez, um Jesus ativo. O público de Marcos provavelmente seja o romano. Jesus fala pouco, mas faz muito. Jesus é um Deus que serve, né? Ele fala pouco, mas ele oferta muito, se entrega muito. Em Marcos, nós temos Jesus pelo menos 2 vezes sendo incomodado já pela manhã em suas orações para atender o povo, né? Uma ênfase, o Jesus servidor. Ou seja, é aquele rei que serve. Em João, então, é a expressão da divindade de Jesus Cristo. Né? São, de fato, ênfases interessantes para atender circunstâncias e públicos também distintos. Mas isso não tira a harmonia, né? Exatamente. E o leitor atento vai perceber. Exatamente. No final das contas, o objetivo é alcançado. Bom, já falamos de 3 princípios. Temos mais um ainda? Nós podemos falar que o último princípio seria aquele que trata das questões relacionadas à pré-concepção ou à objetividade do conhecimento bíblico. Nesse aspecto, algumas abordagens bíblicas atuais, elas dizem que é impossível chegar-se à intenção original do autor e que não há uma intenção, ou alguns negam que há uma intenção verdade por parte do autor, mas que aquilo retrata apenas um encontro místico com Deus. Outros afirmam que independente de qualquer assistência sobrenatural, através do meio exegético, é possível chegar a essa verdade objetiva. Enfim, há várias questões relacionadas a esse encontro do leitor com o texto e a possibilidade de chegar ao intento original do autor. Né? Nesse contexto, nós podemos usar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, versos 12 e 13. Né? Vamos lá então, 1 Coríntios 2, 12 e 13. Lembrando que a Bíblia não é produto do intento, assim, somente do intento do ser humano. Pode 1 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Note que o ensino nesse sentido não é apenas um esforço, o ensino da Bíblia nesse sentido não é apenas um esforço do humano, não é apenas o esforço de uma classe de ensino ou apenas um estudo em que eu exerço a intelectualidade sobre a Bíblia, mas é também o exercício do Espírito Santo sobre as faculdades mentais daquele que se propõe a estudar a Palavra de Deus em humildade e em oração. Então, nesse sentido, é possível chegarmos ao conhecimento da vontade de Deus? Sim. Quando entendemos que a ação do Espírito também faz parte desse processo ensino-aprendizagem. O pastor Israel, temos alguma evidência bíblica de que o Espírito Santo conduz esse processo? Na própria expressão de Jesus Cristo, que eu até mencionei um pouco antes, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então nós temos esse texto aqui que ele, de maneira muito clara, menciona que ele, o Espírito, ele guia até a construção, a percepção da verdade. E o interessante é que ele também menciona, dando uma ideia de comunidade. A gente percebe aqui que o pronome aqui, ele está um pronome no plural, né? Ele vos conduzirá a toda a verdade. Então é uma coisa que ele guia, mas ele não guia a você de um jeito e guia a mim de outro e guia ao pastor William e outros de outro jeito. Bem lembrado. É uma verdade. Se ele nos guia, a gente avalia conforme o corpo de membros, o corpo da igreja. Esse é um fenômeno que vai acontecendo ao longo de todo o material bíblico. Davi diz que está junto de todos os que louvam ao Senhor, Salmo 119, versículo 63. Atos 2 diz que o Senhor ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Então, o Espírito conduz a uma compreensão que vai, então, levando as pessoas para uma comunidade de crentes. Muito bom. O tempo, infelizmente, terminou. Muito obrigado por nos ajudarem a compreender esses 4 princípios, né? Okay. Da interpretação bíblica, a Bíblia somente, toda a Escritura, o princípio também da harmonia e o princípio agora de que o Espírito Santo conduz, né? Para moldar os nossos conceitos e a objetividade. Obrigado a você que nos acompanhou. Estudar a Bíblia é algo sério. É a palavra de Deus. Temos que fazer isso, então, com compromisso e com responsabilidade. Obrigado por sua companhia, obrigado pastor Israel, pastor William. Até o nosso próximo encontro do programa Teólogos.